Salve, salve, eu sou o Diego e hoje vamos ver a história onde nosso prota acaba reencarnando em outro mundo como um slime boladão. Estamos falando do anime Tensei Shitara Slime da Taken. E se você caiu nesse vídeo de paraquedas e ainda não se inscreveu no canal, otaku, já saque suas espadas e use o estilo onigiri no botão de se inscrever, para ficar por dentro de todos os vídeos novos no canal. Sem mais demoras, vamos pro anime! Nos dias atuais em Tóquio, um homem de 37 anos chamado Satoru vive uma vida comum e está bastante satisfeito, mesmo que ele nunca tenha namorado. Ele se encontra com seu colega de trabalho chamado Tamura e sua namorada. Enquanto eles estão andando por aí, um homem encapuzado de repente aparece e seu alvo é Tamura, que está protegendo sua namorada. Satoru o empurra para fora do caminho, mas acaba sendo esfaqueado. Enquanto ele está sangrando no chão, ele ouve uma voz anunciando que ele está recebendo várias habilidades, assim como em um jogo. Satoru está querendo parar de sentir a dor da facada e a temperatura do seu corpo muda. Então a voz diz que ele adquiriu resistências mágicas contra o calor e frio, além de resistências mágicas contra a paralisia, eletricidade, esfaqueamento e ataques físicos, juntamente com anulação de dor, e um corpo que não requer sangue. Antes de morrer, Satoru diz a Tamura para ser feliz com sua namorada. Ele se arrepende de ter morrido virgem e quer se tornar um mulherengo caso ele renasça em outro mundo. Depois, a voz diz que ele adquiriu uma habilidade única chamada Predador e a habilidade do Grande Sábio. Satoru perde a consciência e quando ele acorda, sente que está em um vazio. Ele pode se lembrar de seu passado, mas percebe que não pode ver bem e não pode falar. Além disso, ele não sente seus braços ou pernas. No entanto, ele pode se mover e sentir as pedras e plantas ao seu redor. Tocando em uma planta, ele instantaneamente absorve e percebe que ele renasceu como slime, um dos monstros mais fracos de um jogo. Mesmo que ele não precise comer ou dormir, ele continua absorvendo as plantas, pois não tem mais nada para fazer. Ele descobre que sua habilidade de Grande Sábio pode responder todas as suas perguntas. Quando ele questiona para onde vão as plantas que ele comeu, a voz explica que ele tem uma habilidade única chamada Predador, que lhe permite armazenar seres e objetos em seu estômago. Em seguida, ele adquire outra habilidade, que o faz se transformar nesses objetos sempre que ele quiser. Dando uma chance à sua habilidade, ele analisa as plantas que ele comeu e descobre que elas são ervas hipocutes, que são medicinais e que só crescem em áreas ricas em magículas, que é um material energético encontrado em todos os seres mágicos. Como ele não tem mais nada para fazer, Satoru decide reunir todas as ervas hipocutes na caverna e fazer muitas poções de cura dentro de seu corpo. Depois que ele começa a reunir uma grande quantidade de matérias mágicas valiosas, ele não olha para onde está indo e cai num lance de escadas estranhas e acaba esbarrando em uma barreira. Mesmo que ele não sinta dor, ele descobre que pode sofrer danos. Felizmente, ele tem a habilidade de auto-regeneração, que rapidamente o cura. De repente, Satoru ouve uma voz estranha falando com ele em sua cabeça. Percebendo que o slime não pode vê-lo, o dono da voz se oferece para dar-lhe um presente da visão, mas somente se Satoru prometer que ele não vai ficar com medo dele e fugir. Ele diz que foi selado na caverna há 300 anos, e nesse tempo ele ficou entediado querendo que alguém falasse com ele. Depois de ter pensado, Satoru concorda com as condições, e a voz o ensina a sentir as magículas ao seu redor, e ele adquire uma habilidade chamada Detector de Magia. Usando seu novo dom da visão, Satoru olha para o dono da voz misteriosa e percebe que ele é um dragão gigantesco assustador. O dragão se apresenta como Veldora, o dragão do Vendaval, um dos únicos 4 dragões verdadeiros neste mundo. Veldora diz a ele que os slime geralmente não têm a capacidade de pensar, o que torna Satoru o que eles chamam neste mundo de único, que se refere a um ser com habilidades extraordinárias. Veldora também lhe diz que as pessoas de outro mundo às vezes aparecem neste mundo, mas que ele é a primeira pessoa conhecida que foi reencarnado, e essas pessoas que aparecem neste mundo são conhecidas como forasteiros e sempre ganham habilidades especiais. Veldora conta que há 300 anos atrás ele destruiu uma cidade inteira por engano, e uma poderosa heroína o derrotou e usou uma habilidade chamada Aprisionamento Infinito para o selar dentro de uma caverna. Ela é conhecida como invocação, o que significa que ela foi invocada de outro mundo por magos e usado como uma arma poderosa, mas que não pode desafiar seu invocador. Ouvindo sua história, Satoru pergunta a Veldora se ele quer se tornar seu amigo. Porém, Veldora é bastante orgulhoso, mas Satoru consegue convencê-lo, dizendo que ele nunca mais voltará para a caverna se ele não se tornar seu amigo. Já que Veldora é seu amigo, Satoru quer ajudá-la a se libertar da caverna. Usando a sua habilidade, o Grande Sábio, Satoru descobre que eles poderiam remover sua prisão se ele primeiro o analisasse de dentro do
do seu estômago. Veldora concorda, mas antes deles começarem, Veldora quer dar a Satoru um nome, uma vez que ele não tem um nome neste mundo. Ele lhe dá o nome de Rimuru, e explica que com isso ele ganhará uma proteção divina. Veldora em seguida diz a Rimuru para inventar um nome de família, para os dois se tornarem iguais. Rimuru inventa o nome de Tempest. A partir de agora, eles serão conhecidos como Veldora Tempest e Rimuru Tempest. Assim que Veldora fala o nome Rimuru Tempest, ele sente que esse nome ficou gravado em sua alma. Após isso, eles se despedem, e Veldora deixa Rimuru absorvê-lo, junto com o aprisionamento infinito, para que ambos possam começar a analisá-lo, a fim de libertá-lo um dia. Na grande floresta de Jura, na caverna em que Rimuru está localizado, existem outros países que compartilham esse território. Um deles é o reino de Blumund, onde um ministro chamado Veriard e um mestre da guilda chamado Fuse estão preocupados, pois Veldora desapareceu da caverna em que ele estava selado. Eles acham que os monstros na floresta podem se reunir e atacar os humanos, e há também a chance de que o reino oriental tente conquistar as províncias ao redor da floresta. Fuse concorda em investigar a floresta e os planos do reino oriental, como um favor entre amigos. De volta à caverna, Rimuru passa dias tentando encontrar uma saída. Em seu caminho, ele adquire diferentes habilidades, como a capacidade de nadar e lançar lâminas feitas de água. Encontrando diferentes inimigos, ele os derrota, e depois os absorve, obtendo assim mais habilidades. Quando ele derrota um morcego, ele ganha uma habilidade de onda ultrassônica. Com isso, ele se torna capaz de falar. Várias semanas depois, ele finalmente encontra um enorme portão. Nesse momento, o portão se abre e um grupo de aventureiros entra na caverna. Rimuru se esconde, e enquanto os aventureiros adentram mais fundo na caverna, ele consegue escapar. Do lado de fora, enquanto Rimuru está explorando a grande floresta e desfrutando da bela vista, um grupo de goblins o encontra, pois eles sentiram um monstro extraordinariamente poderoso se aproximando. O líder dos goblins leva Rimuru para sua aldeia e lhe pede para ajudá-los. Ele explica que quando o deus dos goblins desapareceu há um mês, desde então os seres mágicos da região começaram a aparecer para os atacar. Rimuru percebe que o deus dos goblins era na verdade o Veldora, que tem mantido os monstros longe dos goblins. Sem a proteção do Veldora, os lobos gigantes têm atacado os goblins com sua força esmagadora, causando a morte de muitos deles. Seu guerreiro mais poderoso, que foi o filho mais velho do chefe Goblin, morreu tentando os proteger. Vendo que a situação dos goblins é desesperadora, ele pensa seriamente em ajudá-los, mas Rimuru pergunta o que ele ganhará em troca, e o chefe Goblin diz que ele oferecerá sua lealdade, em troca de sua proteção. Rimuru percebe que ele não pode mais evitar essa situação, e concorda em se tornar o guardião da Vila dos Goblins. Ele visita a tenda onde os goblins feridos estão, e rapidamente envolve cada um deles em seu corpo, e os cura completamente, usando as poções de cura que ele fez anteriormente. Depois disso, ele diz aos goblins que eles precisarão construir uma cerca para proteção. Naquela noite, os lobos gigantes se preparam para atacar a Vila dos Goblins, liderados por um lobo com uma cicatriz em seu olho. Com a nova cerca, os goblins estão preparados para lutar contra os lobos. Rimuru tenta dizer aos lobos para os deixarem em paz, mas eles não o ouvem e atacam. Os goblins usam seus arcos e flechas corajosamente para proteger sua vila, junto com armadilhas que Rimuru montou. Subestimando Rimuru por ser um slime, o líder dos lobos corre em sua direção para atacá-lo, mas é pego em uma armadilha de fios pegajosos. Rimuru então usa sua habilidade de lâmina d'água para cortar sua cabeça. Vendo isso, os outros lobos param de atacar e Rimuru lhe dá duas opções, de se submeter a ele ou morrer. Quando os lobos não respondem, Rimuru decide absorver o corpo de seu líder e transforma-se em um lobo. Ele novamente os dá as mesmas escolhas e usa a habilidade de ameaça do líder para afirmar seu domínio. Ouvindo seu poderoso rugido, toda a matilha de lobo se curva a Rimuru e decidem segui-lo. Depois de uma noite de celebração, Rimuru reúne todos os goblins e lobos e decide fazer com que eles convivam juntos para que possam se tornar amigos. Já que os monstros não têm nomes, Rimuru decide nomear todos os goblins e lobos para que seja mais fácil identificá-los e se comunicar. Ele se surpreende quando vê todos extremamente felizes por receber um nome. Rimuru nomeia primeiro o chefe da vila, de Rigurd, e seu filho de Rigur, em homenagem a seu irmão mais velho. Depois de nomear todos os goblins, chegou a vez dos lobos. Mesmo que Rimuru tenha matado seu líder, nenhum dos lobos está guardando rancor contra ele, nem mesmo o filho do líder, um lobo com uma marca em forma de estrela em sua testa. Ele decide nomear o filho do líder de Hanga, e até lhe dá o nome da sua família Tempest. No entanto, uma vez que ele faz isso, ele começa a se sentir fraco, e percebe
que dá nomes a monstros, usa muito de suas magículas, e ele tem que descansar para se recuperar. 3 dias depois, Rimuru finalmente acorda e descobre que o chefe da vila, que era um velho, de repente aparece incrivelmente musculoso e saudável. Rigord explica que quando alguém dá nome a um monstro, ele acaba evoluindo, e todos os goblins na vila evoluíram da mesma forma. Os goblins machos evoluíram para hobgoblins, enquanto as goblins fêmeas para globinas. Conversando com Ranga, Rimuru descobre que todos os lobos evoluíram, mesmo que eles só tenham um nomeado. Ranga explica que os lobos estão conectados como um, portanto seu nome se torna o nome do seu clã, e eles se tornaram os lobos da tempestade. Reunindo todos os goblins e lobos, Rimuru decide definir 3 regras para evitar problemas. Regra número 1, eles não podem atacar humanos. Regra número 2, eles não podem lutar entre si. E por último, eles não podem menosprezar outras raças. Confiando no julgamento de Rimuru, os goblins e lobos aceitam suas regras. Rimuru nomeia Rigurd como Lorde dos Goblins e dá tarefas específicas a todos, formando equipes para proteger a aldeia e coletar alimentos, mas tem dificuldades para resolver os problemas de construção de novas casas e fazer roupas. Já que os goblins não são muito bons nisso, Rigurd sugere a ele para visitar o país dos anões, para procurar anões habilidosos para ajudá-los. Rimuru decide levar um número pequeno de goblins e lobos com ele, e parte em direção à cidade dos anões. Durante o caminho, eles decidem fazer uma pausa. Rimuru pergunta de Rigur sobre quem deu o nome para seu irmão mais velho, e Rigur revela que foi um homem que estava de passagem chamado Gelmond, que é um dos oficiais do Lorde Demônio. Após isso, Rimuru mais uma vez pergunta a Ranga se ele não sente vontade de vingar seu pai, mas Ranga diz que ele é leal a ele, pois Rimuru poupou seu clã e até lhes deu nomes. Depois de 3 dias de viagem, Rimuru e seu grupo chegam a Duargon, uma grande cidade comercial construída em uma montanha onde humanos, elfos e anões vivem juntos. Rimuru não quer atrair atenção, então só leva Gobta com ele, um pequeno goblin que já esteve na cidade antes. Enquanto Rimuru e Gobta estão esperando na fila para entrar, alguns bandidos aparecem e começam a intimidá-los por serem monstros fracos. Dizendo a Gobta para cobrir seus olhos e ouvidos, Rimuru diz aos bandidos para irem embora, se eles não quiserem problemas. Quando os bandidos começam a zombar de Rimuru por ser um slime, ele acaba se transformando em sua forma de lobo, e usa sua habilidade de ameaça para expulsá-los. Incapaz de conter seu poder, Rimuru acidentalmente acaba assustando muitas pessoas inocentes, e chama a atenção dos guardas de Duargon. Percebendo que Rimuru é ocupado pelo caos, os guardas o jogam na masmorra da cidade, junto com Gobta. Conversando com Kaido, o capitão da guarda, Rimuru consegue convencê-lo de que ele não causou toda aquela agitação de propósito. De repente, um anão aparece e diz ao capitão que um monstro está aterrorizando a cidade, mas eles não têm poções de saúde suficientes para curar os feridos. Rimuru, percebendo a situação, ele tem a ideia de encher um barril com poção de cura e dá a Kaido, que pega o barril e corre em direção aos anões feridos, e diz a Rimuru para ficar na cela. Quando Kaido retorna, ele diz a Rimuru que suas poções salvaram os anões, e como forma de agradecimento ele libera Rimuru e Gobta, e os dá algo para comer. Rimuru diz a Kaido que ele precisa encontrar um artesão talentoso, e Kaido concorda em ajudá-lo. No dia seguinte, Kaido leva Rimuru para o seu irmão, que é um talentoso ferreiro anão, chamado Kaijin. Ele está disposto a ajudar Rimuru, mas acontece que ele recebeu uma ordem de um ministro chamado Vesta, para fazer 20 espadas longas, e ele não tem tempo para mais nada. Rimuru se lembra de absorver um monte de minério mágico na caverna que estava, e ele mostra a Kaijin o surpreendendo. Em troca do minério, Rimuru pede a Kaijin para ajudá-lo a encontrar alguns artesãos, para que ele possa levar a sua vila, e ensinar os goblins suas profissões. Ficando surpreso por ser algo tão simples, Kaijin aceita sua oferta alegremente. Para ajudar Kaijin a forjar as espadas o mais rápido possível, Rimuru absorve e analisa uma de suas espadas longas, e depois que ele usa o minério mágico que já absorveu nas cavernas, ele produz todas as espadas que Kaijin precisa em um instante. Em comemoração por tê-lo ajudado com a encomenda, Kaijin leva Rimuru para um lugar conhecido como Borboletas da Noite, onde há belas garçonetes élficas. Chegando lá, Rimuru fica surpreso e bastante animado com a atenção que está recebendo das elfas, e se diverte bebendo com os outros anões. Uma das elfas se oferece para ver o futuro de Rimuru. Ele quer ver a pessoa com quem está destinado a ficar, e a bola de cristal lhe mostra uma menina de cabelos pretos que parece ser japonesa. De repente, o ministro chamado Vesta entra no bar e se aproxima de Kaijin. Arrogantemente, ele o provoca, pensando que nunca será capaz de terminar de fazer todas as espadas que ele encomendou, mas fica surpreso quando Kaijin diz a ele que já estão prontas. Quando ele vê Rimuru, Vesta se sente enojado e derrama uma caneca de
cerveja sobre ele. Enquanto Vesta zomba dele por ser um slime, Rimuru faz o seu melhor para manter a calma, mas Kaijin fica com raiva e dá um soco em Vesta com toda a força, pois ele zombou de seu convidado. Então Kaijin se oferece para ir com Rimuru para sua vila, e Rimuru fica feliz. No entanto, ele rapidamente é preso por socar um ministro e jogado na masmorra junto com Rimuru e outros 3 irmãos anões que estavam no bar com eles. Enquanto conversam, Kaijin explica por que Vesta o odeia tanto. Ele costumava servir o rei como capitão de uma das ordens reais de cavaleiros, enquanto Vesta era seu assistente. Por Vesta ser de uma família de nobres e Kaijin de uma família de camponeses, Vesta estava com ciúmes de Kaijin por ter um posto mais alto do que ele. Um dia, enquanto Vesta trabalhava em um projeto chamado Magia Soldado, algo deu errado e uma explosão aconteceu. Ele acusou Kaijin de ser culpado, e como Vesta tinha bastante influência, Kaijin foi forçado a assumir a responsabilidade e deixar a guarda real. Desde então, Vesta ainda continua guardando rancor e faz o possível para dificultar a vida de Kaijin. No entanto, Kaijin não acha que Vesta é uma pessoa ruim, uma vez que ele é apaixonado pelo que faz. Kaijin pensa que se ele deixar o país, Vesta pode se tornar uma pessoa melhor, e essa é a razão pela qual ele quer ir junto com Rimuru para sua aldeia. Os 3 irmãos anões também querem se juntar a ele, e Rimuru aceita. Na manhã seguinte, Rimuru é levado ao julgamento dos anões. Uma vez que o grande rei anão chamado Gazel aparece, eles não têm permissão para falar, a menos que o rei permita. Rimuru e os anões têm um representante para defendê-los. No entanto, ele acaba mentindo sobre o que aconteceu, dessa forma favorecendo Vesta. Kaijin percebe que Vesta comprou sua defesa para acusá-los em vez de defendê-los. Quando Vesta concorda com o testemunho do réu, o juiz sentencia Kaijin a 20 anos de trabalho forçado e os outros anões a 10 anos. Surpreendentemente, Gazel interrompe o veredito e pede a Kaijin para retornar para ele no seu antigo posto de capitão, mas Kaijin diz a ele que já prometeu a servir outro mestre. O rei entende, e seu novo veredito é exilar Kaijin e os outros, e ordena para que eles saiam imediatamente. Nesse momento, Rimuru percebe que o rei parece triste. Depois, Gazel fala com Vesta sozinho e revela que sabia que ele mentiu sobre Kaijin desde o começo, mas ele confiou em Vesta e esperou que ele admitisse isso, pois ele destruiu uma possível relação entre eles e Rimuru, que os ajudou com suas poções de cura incrivelmente fortes. Gazel dispensa Vesta dos seus serviços e ele fica chocado, mas não diz nada para se defender, pois percebeu seu erro. Com lágrima nos olhos, ele pede perdão ao rei, mas Gazel apenas agradece por seus serviços e lhe diz para nunca mais aparecer na sua frente. Gazel ordena a um de seus guardas para ficar de olho em Rimuru, pois acha que ele é um monstro bastante perigoso. Enquanto isso, em uma guilda no reino de Blumund, o mestre da guilda relata que não há sinal de que o Império do Oriente está se preparando para atacar. Na frente deles estão os 3 aventureiros que Rimuru viu na caverna: um lutador chamado Kaval, uma menina feiticeira chamada Eren e um ladrão chamado Guido. Fuse tinha os enviado para verificar se Veldora ainda estava na caverna, e eles confirmam que ele desapareceu. Sua próxima missão será investigar a grande floresta de Jura e ver o que está acontecendo com os monstros por lá. Enquanto os aventureiros estão reclamando sobre Fuse sobrecarregá-los, uma garota mascarada de cabelos pretos chamada Shizu se aproxima deles e pede para acompanhá-los em sua jornada à floresta. Eren imediatamente aceita e Shizu fica grata. Algumas semanas depois, eles retornaram à Vila dos Goblins e Rimuru mostra a Ranga uma nova habilidade poderosa chamada Relâmpago Negro. Assim que chegaram, Kaijin e os outros anões começaram a ensinar os Goblins como fazer armas, roupas, joias e casas. Enquanto Rimuru estava fora, os Goblins de outras aldeias ouviram falar sobre ele, e cerca de 500 Goblins se juntaram à sua aldeia em busca de proteção. Usando a sua habilidade Grande Sábio, Rimuru descobre que os lagartos, orcs e ogros estão atualmente competindo pelo domínio da grande floresta de Jura. A fim de proteger os Goblins dos poderosos monstros, Rimuru decide aceitá-los e deu a todos um nome. E ele passou mais 3 dias adormecido. Enquanto caminha, Rimuru lembra que esqueceu Gobita nas masmorras. Em sua cela, ele aprendeu a invocar um lobo da tempestade e montou nele de volta para a aldeia. A fim de escapar de suas obrigações, Rimuru promoveu Rigurd de Lorde para Rei Goblin, e Rigurd, que não estava presente, como capitão da guarda da vila. Rigurd relata que ele viu humanos suspeitos na floresta. Enquanto isso, Shizu e os 3 aventureiros estão fugindo das formigas gigantes. De repente, Shizu pega sua espada e a envolve em chamas, e com sua esgrima e feitiços de fogo, ela rapidamente mata todas as formigas gigantes. No entanto, uma das formigas se levanta
levanta, e Shizu está exausta demais para atacar, e antes que a formiga consiga atacá-la, um relâmpago negro a atinge, e a formiga morre, fazendo a máscara de Shizu voar. Tendo matado a formiga, Rimuru aparece para Shizu e os aventureiros, e percebe que Shizu é a pessoa que ele viu na bola de cristal da elfa. Levando Shizu e os outros para a aldeia, Rimuru lhes dá algo para comer. Depois que eles terminam a refeição, todos eles se apresentam formalmente um ao outro. Os aventureiros ficam impressionados que Rimuru é o mestre da aldeia, e agradecem a ele por resgatá-los. Enquanto Shizu está comendo, Rimuru percebe que ela provavelmente é do Japão. Kaval, que é o líder dos aventureiros, explica a Rimuru que eles foram enviados pela guilda para investigar a floresta, e Rimuru deixa todos eles ficarem na aldeia. Durante o pôr do sol, Rimuru encontra Shizu sozinho em um penhasco com vista para a floresta. Shizu percebeu que Rimuru é do Japão pela forma que ele fala, e admite que ela também é do Japão. Ela conta a Rimuru sobre o seu passado. Há muito tempo, sua cidade natal estava no meio de uma guerra, e ela estava fugindo com sua mãe. Logo depois que uns escombros em chamas caíram sobre sua mãe, alguém convocou Shizu para este mundo. A fim de animá-la, Rimuru usa uma habilidade chamada comunicação de pensamentos, e mostra a Shizu suas memórias de viver no Japão, e o quanto o país mudou para melhor desde que ela partiu. Ele diz a ela que quer fazer deste mundo um lugar onde todos possam viver em paz, e ela o apoia. Depois que Rimuru deixa Shizu, ela se lembra do momento em que ela foi invocada. Ela acordou em um círculo mágico no chão, com um homem loiro sem emoção a observando. No início, ele pensou que ela era uma inútil, mas então decide dar seu corpo a um poderoso espírito de fogo chamado Ifrit. De repente, um monstro papagaio aparece e anuncia que ele vai derrotar o homem loiro, que na verdade é um Lorde Demônio chamado Leon. A fim de testar Shizu, ele diz a Ifrit para assumir seu corpo. Usando um feitiço de fogo incrivelmente poderoso, ela extermina o monstro completamente. Satisfeito com os resultados, Leon decide deixá-la por perto. Algum tempo depois, Shizu vê uma menina do castelo na floresta com um filhote de raposa que ela resgatou. Quando a menina leva a raposa com ela para o castelo, a raposa começa a rosnar para Leon. Pensando que a raposa é uma ameaça, Ifrit assume o controle de Shizu, fazendo seus olhos ficarem vermelhos, e instantaneamente ela queima os dois até que não sobre nada. Recuperando o controle, ela percebe o que aconteceu e começa a chorar em desespero. De repente, Shizu acorda de um pesadelo e seus olhos ficam vermelhos, mas ela consegue controlar a influência de Ifrit. Mais tarde, naquele mesmo dia, Shizu diz a Rimuru que ela terá que ir em breve, para que ela não cause nenhum problema à vila. Ela diz a ele que seu objetivo é encontrar o homem que a invocou. Quando Shizu se junta aos aventureiros, ela de repente começa a agir de forma estranha. Ela começa a gritar de dor, mas de repente para, e uma luz começa a sair dela. Ela começa a voar e libera uma explosão de fogo. Kaval percebe que Shizu é na verdade uma heroína lendária, aposentada de sua guilda, e ela era conhecida como a Domadora das Chamas. Vendo o que está acontecendo, Rimuru diz a Rigur para evacuar os aldeões. Dentro de um vórtice de chamas, os olhos de Shizu ficam vermelhos, e ela se transforma em Ifrit, que convoca 3 salamandras voadoras, que queimam tudo em seu caminho. Rimuru e os outros sabem que não são páreo para ele, mas querem fazer o seu melhor para salvar Shizu, de qualquer maneira. Rimuru pergunta o que ele quer, mas Ifrit não diz nada, e apenas joga uma bola de fogo nele. Enquanto os aventureiros lutam contra uma das salamandras, Rimuru invoca Ranga, e enquanto ele está esquivando das explosões de fogo, ele usa o Grande Sábio para tentar pensar em maneiras de vencê-los. Quando o Grande Sábio analisa a situação, ele diz que apenas ataques mágicos são fortes contra espíritos. Rimuru pede a Eren para disparar um de seus feitiços de gelo contra ele. Assim que ela dispara, Rimuru consegue absorver, e ao analisá-lo, ele aprende o feitiço. Saltando pelo ar, ele invoca um grande número de lanças de gelo, que perfura as salamandras, dessa forma derrotando as duas. No entanto, a terceira salamandra se aproxima dos 3 aventureiros e se autodestrói perto deles, os derrotando. Rimuru diz a Ranga para salvar os 3, enquanto ele enfrenta Ifrit sozinho. O espírito faz vários clones de si mesmo e desce em direção a Rimuru. Usando seu ataque de gelo, Rimuru destrói todos os clones facilmente, mas Ifrit então faz um enorme círculo mágico e envolve Rimuru em um vórtice de chamas. No entanto, acontece que esse feitiço não funcionou, uma vez que ele tem resistência a mudanças de temperaturas, que anula os ataques de fogo. Percebendo que ele pode facilmente derrotar Ifrit, ele usa seus fios para prendê-lo, e em seguida o absorve, o separando de Shizu. Dentro de Rimuru, Ifrit fica indefeso, e uma voz diz que ele não é páreo para seu amigo Rimuru. Acontece que a voz pertence a Veldora, e ele diz que terá o prazer de
decide fazer companhia. Na manhã seguinte, Shizu acorda em uma cama e agradece a Rimuru por libertá-la de Ifrit. Ela decide contar a ele toda a história de sua vida. Ela diz que continuou servindo o Lorde Demônio, até que uma heroína apareceu. Shizu fala que depois que uma batalha aconteceu, o Lorde Demônio abandonou seu castelo e deixou Shizu guardando o local. Um dia, um herói veio para o castelo e ela percebe que o herói é uma garota de cabelos pretos com a mesma máscara que ela usava. Shizu fez o seu melhor para lutar contra ela, mas ela era muito forte e Shizu não conseguiu vencê-la. Depois de derrotar Shizu, a heroína perguntou por que ela estava lá e como ela permaneceu viva todo esse tempo. Ela diz a Shizu que tudo vai ficar bem e a leva com ela e lhe dá a sua máscara, com o objetivo de ajudá-la a controlar Ifrit. A partir de então, Shizu viajou com ela, aprendendo mais sobre o mundo e ajudando os outros. Depois de um tempo, Shizu tornou-se conhecida como a Domadora das Chamas, mas um dia a mulher desapareceu, deixando Shizu sozinha. Mas antes de sumir, ela disse que se encontrarão novamente um dia. Desde então, Shizu decidiu se tornar mais forte e passou as décadas seguintes ajudando as pessoas que estavam sofrendo. No entanto, com o tempo, começou a ficar difícil controlar Ifrit e ela ficou com medo de machucar as pessoas próximas dela. E por isso, ela decidiu se aposentar e se tornar instrutora em uma escola para crianças de outro mundo, no reino de Ingrácia. Ela estava feliz lá e um dos alunos dela até se tornou um grão-mestre, que é uma pessoa que supervisiona todas as guildas no país. Quando ela começou a sentir que não era mais capaz de controlar o espírito do fogo, ela decidiu sair em uma jornada para encontrar o homem que a invocou, para perguntar algo dele. Respirando fundo, Shizu diz a Rimuru que ela tem um pedido para ele, que seu último pedido é deixá-la descansar dentro dele. Ela quer que ele a absorva, assim como ele absorveu Ifrit, já que ela não gosta deste mundo. Ele pensa sobre isso por alguns segundos e aceita, mas antes Rimuru pergunta a ela qual era o nome do homem que a invocou, e ela diz que é Leon Cromwell, um dos mais poderosos Lorde Demônios. Shizu admite que ela só queria que Leon a reconhecesse como alguém que existiu, e se pergunta se as crianças que ela ensinou poderiam ser salvas e devolvidas ao seu mundo. Rimuru jura que fará Leon ouvir seus desejos. Com seu último suspiro, Shizu agradece. Quando ela morre, ela envelhece rapidamente e Rimuru a absorve. Após morrer, Shizu se reúne com a alma de sua mãe e descansa em paz. Quando Rigord e os aventureiros entram na tenda de Shizu, eles se deparam com uma garota sem roupas. Quando ela se vira, eles veem que se parece com Shizu, mas de cabelos azuis. Rimuru explica o que aconteceu e diz que ele se transformou na Shizu depois que absorveu. Mais tarde, os aventureiros estão se despedindo de Rimuru, mas pedem a ele para voltar à sua forma de Shizu. Quando ele faz isso, os aventureiros falam tudo o que eles queriam falar a Shizu antes dela morrer. Antes de partirem, Rimuru os presenteia com novos equipamentos e armaduras. Os aventureiros ficam encantados e eles alegremente voltam para sua guilda. Em algum lugar no meio de um deserto seco, um orc cai no chão e um homem estranho com uma máscara de pássaro se aproxima dele e se apresenta como Gelmund. Ele dá ao orc o nome de Geld e ele diz que um dia tomará posse da grande floresta de Jura. De volta à aldeia, quando Rimuru descobre que ele pode usar sua habilidade de multiplicação de corpo, ele imediatamente a experimenta e percebe que ele não possui gênero em sua forma humana. Rimuru também percebe que ele pode finalmente sentir o gosto das coisas, então ele decide jantar com os outros. Rigor retorna de uma patrulha e diz a Rimuru que os monstros das profundezas da floresta estão vagando perto da aldeia. Ouvindo isso, Rimuru envia Hanga para acompanhar Rigor e o resto do grupo de caça para investigar a floresta. Mais tarde, Rimuru retorna à caverna onde Veldora estava selado, a fim de experimentar as habilidades que ele adquiriu ao absorver Shizu. Entre elas, ele recebeu uma habilidade rara chamada Degenerador, que pode mesclar diferentes habilidades e fazer novas. Ele também descobre que se ele usar a máscara de Shizu, ele pode esconder seu enorme poder mágico e se fazer parecer um humano normal. De repente, Hanga entra em contato com ele por telepatia e diz que seu grupo está sendo atacado. Quando Rimuru encontra seus amigos na floresta, ele vê um grupo de ogros os atacando. Toda a equipe de caça foi colocada para dormir por uma feiticeira dos ogros, exceto Hanga e Rigor, que estão lutando. Ao se aproximar deles, Rimuru pede desculpas aos ogros caso tenha feito algo errado. No entanto, o ogro ruivo reconhece sua máscara e o acusa de matar seus amigos, e é por isso que eles querem matá-lo. Vendo que o diálogo não funcionou, Rimuru envia Hanga para enfrentar o ogro de cabelo rosa, enquanto ele luta contra os outros. Ele primeiro paralisa o maior dos ogros com um feitiço. Em seguida, restringe os movimentos de um ogro com seus fios de aço e destrói a espada do ogro de cabelos azuis com sua habilidade de armadura
armadura corporal e o nocauteia. Enquanto o Rimuru tenta falar com o ogro ruivo novamente, o velho ogro corta seu braço fora, mesmo com sua habilidade de armadura corporal ativa. No entanto, Rimuru simplesmente reabsorve seu braço e o regenera, surpreendendo os ogros. Rimuru decide lutar a sério e tira sua máscara, liberando seu poder. Ele conjura um vórtice de chamas negras e destrói uma grande rocha, demonstrando seu poder esmagador. O ogro ruivo, que acaba por ser o líder do clã dos ogros, percebe que Rimuru é mais forte do que ele, mas não pretende desistir. De repente, a feiticeira de cabelos rosas fica entre Rimuru e os outros e diz ao ogro de cabelos ruivos que Rimuru não é o inimigo e que a pessoa que eles estão procurando usava os orcs para atacar, enquanto Rimuru é poderoso o suficiente para matá-los por conta própria. Ouvindo isso, o ogro ruivo está disposto a ouvir o que Rimuru tem a dizer. Então ele se apresenta revelando que é na verdade um slime e que sua máscara é uma lembrança de um amigo falecido. O ogro ruivo dá uma olhada na máscara e percebe que é diferente da máscara que seu inimigo usava. Ele se curva e pede a Rimuru e os outros que aceitem suas desculpas. Tendo feito as pazes, Rimuru leva os ogros para sua aldeia.